Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Eduardo Sato, eu sou estudante de doutorado em física na Unicamp e eu estou testando um aplicativo aqui que usualmente é feito para fazer transmissões ao vivo, né, as famosas lives. Então usa muito o pessoal de games, do Twitch, do YouTube, do Facebook, etc, né? Mas eu vou testar ele aqui para gravar uns vídeos um pouquinho mais bonitinhos, né? E vamos ver o que sai, né? Essa daqui já é a terceira vez que eu tô tentando gravar alguma coisa, porque eu tô sempre errando alguma configuraçãozinha aqui. Eu espero que dessa vez dê certo, mas se tiver algum problema, algum defeito aqui, me desculpe, porque eu tô, na verdade, praticando aqui como se usa esse software, né? Se alguém quiser usar ele também, chama OBS Studio, você pode procurar no Google. E para aproveitar aqui que eu vou gravar alguma coisa, eu resolvi gravar uma videoaula de mecânica, voltada para o ensino médio, tá? Porque eu sei que tá um momento bastante complicado nessa pandemia, né, para estudar, porque muita gente não consegue acompanhar a aula dos professores que não tem muitos deles não têm uma facilidade muito grande com tecnologia, né, para gravar videoaulas legais. Eles não estão acostumados a falar para uma tela, né, ao invés de uma sala cheia. É, Às vezes ele não tem um equipamento adequado para fazer uma aula muito boa, né? E eu entendo todas as dificuldades desses professores, né? Mas os alunos também saem um pouco prejudicados. E eu vou tentar ajudar também o povo que está tentando estudar para o vestibular, tá? Isso daqui vai ser mais uma revisão. É, então, assim, eu tô assumindo que você já, em algum momento da sua vida, já estudou um pouquinho de mecânica no ensino médio, ou pelo livro, ou alguma coisa do tipo. Porque eu vou passar por alguns conceitos razoavelmente rápido, né? E eu não vou resolver exercícios aqui. Eu quero mais mostrar a ideia, as ideias físicas, os desenvolvimentos matemáticos por trás aqui dessas coisas, né? Que ajuda muito, porque muita gente tem uma ideia muito decorada da física, né? De usar é, fórmulas prontas, sem entender muito bem os conceitos, né? E muitas vezes a maioria das fórmulas que vocês acabam decorando nem são necessárias, porque se você entendesse o conceito físico, ela era razoavelmente automática, tá? Ah, claro que eu entendo que quem tem dificuldade em compreender os conceitos físicos, né? E você acaba passando a prova se você decora, né? Mas eu acho mais difícil, né? Particularmente eu prefiro tentar entender os conceitos, tanto que eu sou físico, né? Então vamos lá. Vamos para nossa lousa. Então eu tenho que diminuir aqui a minha fotinha. E vamos lá. Como eu quero falar sobre mecânica, primeiro eu vou fazer uma espécie de divisão aqui, tá certo? Vou dividir mecânica, que é essa parte que a gente vai. Pelo menos a parte que a gente vai abordar hoje, em dois cenários. O primeiro é cinemática e o segundo é dinâmica. Cinemática é a parte da mecânica que está interessada em estudar os movimentos sem ligar muito para as causas desses movimentos, né? Então aqui a gente vai ver velocidade, equações horárias e coisas desse tipo, né? Aceleração. E na parte dinâmica, a gente vai começar a se preocupar com o que causou esses movimentos. Então a gente vai pensar mais em força, em energia, quantidade de movimento. Eu não vou falar a quantidade de movimento hoje, mas sim, tá na parte de dinâmica. E é uma área bastante rica, né? Mas vamos começar pelo mais básico do básico, que é cinemática. Então, vou apagar aqui para a gente ter um pouco de espaço. Qual que é o movimento mais simples e você consegue pensar que não seja trivial? O que eu quero dizer com trivial? Trivial é um movimento parado. Um movimento parado não tem muito graça de estudar, né? Qual que é o segundo movimento mais simples que a gente consegue pensar? Isso a gente costuma chamar de movimento uniforme. O movimento uniforme ele é caracterizado pela seguinte coisa: é um movimento onde a velocidade é constante. Isso aqui é a caracterização do movimento uniforme.
Mas para entender isso, a gente precisa saber o que diabos é velocidade. Sempre que um físico falar de velocidade, ele está querendo falar de uma taxa, de um fluxo, de alguma grandeza variando no tempo. No caso aqui nosso, a gente está pensando em movimento, então é a velocidade, é a variação do espaço no tempo. E esse V aqui pra gente, nesse movimento mais simples possível, é constante. Tá, beleza, mas o que são essas variações aqui que a gente está colocando, fazendo a anotação com essa letra grega aqui, que parece um triângulozinho, uma pirâmide, que a gente chama de delta. Então, delta S, ou a variação de espaço, é o espaço em algum determinado tempo menos o espaço inicial. Ou seja, eu estou pegando dois pontos distintos da minha trajetória, desde quando eu comecei a observar ela até um tempo específico, e estou dando esses nomes de S e S0. Sempre que a gente tiver um índice zero aqui em mecânica, a gente está falando de coisas que estão no instante inicial. Tá? Então, tempo inicial, espaço inicial, velocidade inicial e coisas desse tipo, tá? E aqui a gente pode abrir também a definição da variação de tempo, que é t menos t0. Só que usualmente a gente faz o seguinte, a gente fala, o instante inicial é quando eu começo a contar o tempo. Então eu vou chamar esse t0 de zero. Ou seja, a gente pode escrever esse ΔT como simplesmente t, que é o tempo que se passou entre o instante que você está analisando e o instante inicial. Então vamos pegar essa fórmula da velocidade aqui e aplicar essas definições. Então a gente tem o espaço menos o espaço inicial sobre o tempo menos o tempo inicial, que é zero. Olha que interessante. Eu posso tentar isolar o espaço aqui, porque quando a gente está pensando em cinemática, a gente está pensando em analisar o movimento. Então a gente quer ter uma maneira de matematizar esse movimento, né? Então vamos isolar esse S. Primeiro a gente pode passar esse T multiplicando, né? O outro lado da equação. Então a gente vai ter V vezes T, que é igual a S menos S0. Ou isolando o S, ou seja, jogando o S0 para o outro lado, a gente tem o S é igual a S0, ou espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso daqui é chamado nos livros um termo formal de equação horária dos espaços. Por que equação horária? Equação horária é qualquer equação que dependa do tempo e exclusivamente do tempo. Ou seja, ela está te dando alguma informação quando você sabe o tempo. E dos espaços, porque, bom, ela está descrevendo aqui o movimento no espaço, certo? E, bom, nos cursinhos, em espaços mais informais de aula, a gente costuma ouvir o nome de fórmula do sorvete. Perceba, né? Isso daqui é basicamente arranjar os termos aqui da equação de velocidade. Então, se você souber o que significa cada um desses termos, aqui você não precisa decorar isso. Você acaba decorando por quê? Porque de tanto a gente usar, acaba decorando, né? A gente faz tanto exercício que acaba tendo até memória muscular para escrever isso aqui, né? Não precisa fazer esse desenvolvimento toda vez. Mas, bom, tem tanta coisa pra gente aprender e saber no nosso espaço aqui da nossa cabeça, né? Que às vezes é mais interessante saber os conceitos, né? E isso daqui é tudo que você precisa saber para estudar movimento uniforme. Porque o movimento uniforme é muito, muito simples. Não tem grandes segredos. Mas tem uma coisa interessante aqui, ó. Vamos passar esse S0 para o outro lado para a gente ter de novo o ΔS, ou seja, a variação do espaço no lado esquerdo. E isso daqui é velocidade vezes tempo. Essa multiplicação aqui vai te contar uma coisa bastante interessante. Vamos pensar num gráfico que a gente tem velocidade em função do tempo.
Você vai falar, Eduardo, velocidade é constante, né? Ela não muda, esse gráfico é bobo, né? Porque ele é basicamente assim, ó. A velocidade é a mesma em qualquer tempo. Mas isso daqui é interessante, por quê? Vamos falar assim, eu quero saber quanto que teve de deslocamento ou de variação de espaço aqui. É V vezes T? Então, essa área aqui, né? Porque, ó, esse espaço aqui é 0 até T e aqui de 0 até V. Então, quando você multiplica esses dois para tirar a área, é V vezes T. Então, a área embaixo de uma curva de velocidade por tempo é o espaço, a distância percorrida ou a variação de espaço. Isso aqui é um conceito interessante que vai valer inclusive para movimentos mais complexos, tá? Quando a gente tira a área de baixo de uma curva, a gente fala matematicamente que a gente está integrando essa curva. E essa área aqui, ou a integral da velocidade no tempo, é a variação de espaço. Sempre. Isso daqui é uma definição e, independentemente do tipo de movimento, vai valer. E isso daqui vai ser mais interessante quando a gente pegar um movimento um pouquinho mais complicado. Querem ver? Então, qual que é o segundo? Um movimento um pouquinho mais complexo, mas ainda bastante simples que a gente pode pensar. É o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Assim, uniformemente variado. Opa, variada não, variado. Eu quero dizer que a velocidade está variando de uma maneira constante, ou seja, a aceleração é constante. E aceleração é a taxa de variação de velocidade no tempo, certo? A gente pode, de novo, abrir aqui esses conceitos, né? Ou seja, ΔV, que é a variação de velocidade, é a velocidade menos a velocidade inicial. E aqui a variação de tempo é o próprio tempo, porque a gente sempre vai considerar que o tempo inicial é zero. Bom, a gente rearranja esses termos e vai achar uma equação muito parecida com a equação que a gente viu lá no movimento uniforme. Só que agora para velocidade, né? Então, essa daqui é a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Mas beleza, e se a gente quiser saber a equação horária dos espaços, né? Porque se a gente está pensando em movimento, a gente quer saber onde o carro chegou, né? Não só a velocidade dele, né? Por exemplo. Então vamos lá. Para isso que eu mostrei aquele gráfico para vocês, né? Vamos imaginar agora qual que é o gráfico dessa função aqui, né? Ou seja, da velocidade num movimento uniformemente variado. Então vamos fazer aqui uns eixos. Nossa, ficou tudo tortinho, mas vocês entendem, né? Então, você tem velocidade e tempo. Perceba uma coisa. Isso daqui é a equação de uma reta. Talvez vocês não estejam reconhecendo, mas e se eu escrever isso aqui? Como é mais comum na matemática, né? Então, vocês percebem aqui que isso daqui é claramente uma equação de uma reta. E você consegue até identificar quais são os coeficientes angulares e lineares. Então, quando você vai desenhar essa função aqui, vamos assumir por um instante que o v é positivo. Ou seja, a. Nossa, gente. Desculpa, aqui tá errado, né? Aqui é aceleração. Claro, não faz sentido. Senão não faz sentido, né? Ah, como que vai ficar esse gráfico? Vamos considerar aqui que a aceleração é positiva. Ou seja, a partícula está ganhando velocidade. Então ela vai sair aqui de uma velocidade inicial v0 e vai crescer como uma reta. E qual que vai ser esse valor aqui? Vai ser v0 mais at, de acordo com essa equação, quando essa diferença aqui for t. Ou seja, quando a variação de tempo for t, vai ter essa variação aqui de velocidade. E se
a gente quer saber a equação horária dos espaços, basta calcular essa área aqui. Perceba uma coisa, isso daqui tá tudo tortinho, né? Mas essa área aqui é a área de um trapézio. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Daqui a gente vai ter que lembrar da matemática, né? E vai falar que a área de um trapézio é base menor, ou seja, V0 aqui, né? Mais base maior. Base maior é V0 mais AT. Vezes a altura. A altura, ó, aqui é 0, aqui é T, então a altura é T. Sobre 2. Então, desenvolvendo isso daqui, a gente tem 2V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ou delta S é V0T mais AT quadrado sobre 2. E abrindo aqui a definição de variação de espaço, a gente tem que S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, essa daqui vai ser a equação horária dos espaços. Percebe aqui que a gente já tem um pouquinho mais de complicação nesse movimento, né? A gente precisa saber a velocidade, a gente precisa saber o espaço, né? E o tempo. Legal. Só que como a gente tem duas equações aqui, a gente pode eliminar uma dessas variáveis, né? No caso, é interessante aqui quando a gente elimina o tempo dessas variáveis, porque a gente acha uma equação interessante que vai relacionar qual que é a aceleração em um dado... Desculpa, qual que é a velocidade em um dado ponto, dado que a partícula percorreu uma certa distância. Então vamos limpar essa tela aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Eu vou copiar as duas equações que a gente já deduziu, que é a equação horária da velocidade e a equação horária do espaço. Certo? E eu quero me livrar do tempo nessas equações. Eu vou pegar essa primeira equação aqui e isolar o tempo. Então eu jogo o V0 para o outro lado. Vai ficar assim. T é igual... T, né? É V menos V0. E aí eu posso passar o A dividindo. Legal? E agora eu pego esse T aqui e substituo na equação horária dos espaços. Olha que interessante. S é igual a S0 mais V0 V menos V0 sobre 2. Não, desculpa, sobre T. Sobre A. Gente, desculpa, tô nervoso. Brincadeira, vamos continuar. Mais A sobre 2. E agora esse termo aqui ao quadrado. Então V menos V0 sobre A ao quadrado. Para facilitar a nossa vida, eu vou jogar o S0 para esse lado. Vai ficar S menos S0, que é a variação de espaço. Então, delta S é V0V menos V ao quadrado sobre A mais... Olha, tem um A aqui e aqui vai ter um A quadrado, por causa desse quadrado todo aqui. Então vai sobrar um A embaixo. Então vai ficar 1 sobre 2A. E aqui V menos V0 ao quadrado, isso daqui é um binômio, tem que abrir, né? Então, vocês se lembrarem, é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Legal. Vamos continuar. Para eu conseguir somar essas duas frações aqui, elas têm que ter um
denominador em comum. Então eu vou dividir e multiplicar aqui por 2, porque aí vai ter os dois termos vão estar divididos por 2a. Então ΔS é 2v0v menos v0 ao quadrado mais v ao quadrado menos 2v v0 mais... Desculpa, aqui tem um 2 também, né? v0 ao quadrado. Tudo sobre 2a. Ó, percebe que esse termo e esse termo aqui são iguais, só que tá com o sinal trocado, então essa soma dá 0. Menos 2v0 mais v0 dá menos v0. Então isso daqui vai dar... Vou passar o 2a multiplicando aqui para o outro lado. Então eu tenho 2a ΔS é igual a v ao quadrado v0 ao quadrado. Ou, isolando a velocidade, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. E aqui você percebe que a gente não tem mais nenhuma dependência do tempo. Apenas a gente precisa saber o espaço percorrido, a aceleração e a velocidade inicial. A gente consegue saber a velocidade final do nosso objeto. Isso daqui é conhecido como equação de Torricelli. E eu lembro no cursinho que eles falavam algumas frasezinhas pra gente decorar as fórmulas, né? Essa daqui era vovô e vovó mais 2 anões numa pirâmide sexual. Eu sei, meio complicadinha essa frase, né? Mas beleza, pelo menos quem precisa decorar pode usar isso, né? Isso daqui é muito útil porque nem sempre a gente vai ter o tempo que passou entre o instante inicial e final. Às vezes você só tem a distância percorrida, né? E mesmo assim a gente consegue ter informações sobre a velocidade. Ou tendo informações sobre a velocidade e aceleração, a gente consegue tirar o espaço percorrido, mesmo não tendo o tempo que se passou entre esse trajeto. Então essa equação é bastante interessante e vai ser útil para uma dedução que eu vou fazer no final, que vai dar um resultado muito, muito, muito legal. Então guardem isso daqui. A gente já falou bastante de cinemática e agora eu quero falar um pouquinho de dinâmica. Como eu falei lá no começo para vocês, dinâmica vai ser a parte que se preocupa com as causas do movimento, né? E no caso do ensino médio, a gente estuda bastante mecânica newtoniana, que é a mecânica do dia a dia, das coisas que não são nem muito pequenas, nem muito grandes e que não estão muito rápidas. Porque aí a gente vai precisar de outras teorias nesses 3 casos, muito pequeno, muito grande ou muito rápido. Mas para coisas com velocidades do dia a dia, que tem tamanhos comuns aqui que a gente consegue enxergar, sei lá, esse microfone, a minha mão e coisas desse tamanho, é mecânica newtoniana, não vai fugir disso. É isso que mantém os prédios em pé, que constrói as pontes que a gente vê. E então, ela serve. Para o dia a dia, ela serve muito bem. E ela é baseada em 3 leis. Essas leis são fundamentais e descrevem tudo na dinâmica newtoniana. Olha que interessante. Então a gente vai ter a primeira lei de Newton, que a gente costuma chamar de inércia. E o que a inércia fala pra gente? Ela vai falar assim que normalmente você ouve essa frase, né? Um corpo em movimento permanece em tende a permanecer em movimento e um corpo parado tende a permanecer parado. Se a gente quiser escrever isso de forma matemática, é que assim, a tendência é quando não tem interação, né? Então a gente vai falar que se um corpo está exposto a uma força nula, então a velocidade dele não pode mudar, ou seja, a aceleração é 0. É isso que diz a lei da inércia. Então ela está relacionando uma coisa que é lá da cinemática com agora uma grandeza que a gente ainda não definiu direito, mas que vai ditar como que os corpos interagem, como que
as acelerações são ganhas, né? Então, primeira coisa que a gente vai colocar aqui é que força é nula e a aceleração é nula. E aqui a gente está falando de força resultante, no caso, ou seja, é a soma de todas as forças que vão agir sobre um corpo. Além disso, a gente tem a segunda lei de Newton, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. O que essa lei vai falar pra gente, né? Ela é comumente escrita de forma matemática assim: F é igual a ma, famoso F igual a ma, né? Força é massa vezes aceleração. Mas o que ele está dizendo de fato? Agora ele está definindo com mais clareza o que é força. Força é algo que gera aceleração, ou seja, que gera velocidade, que gera movimento em um corpo, em uma partícula. E isso, eles são proporcionais, mas eles dependem de alguma coisa que a gente vai chamar de massa. Então, a segunda lei da mecânica, a segunda lei de Newton, é importante porque ela define o conceito de massa e, mais que isso, a gente vai chamar isso daqui de massa inercial. Por quê? É, tem um conceito também diferente que chama massa gravitacional, que é a massa que vai ditar quão forte é a atração gravitacional sobre um corpo, né? Em dois corpos agindo devido à interação gravitacional. Por um acaso, essas duas massas têm o mesmo valor. A gente não entende muito bem por quê, porque são definições distintas. A massa inercial está te falando qual que é a resistência do corpo de entrar em movimento. Então, um corpo com uma massa muito grande vai precisar de uma força maior para ter a mesma aceleração de um corpo com uma massa menor. E ele está falando para você que massa é uma característica do corpo. Então, tudo bem, a fórmula é importante, mas o mais importante aqui é a definição de massa. Massa é resistência a movimento dos corpos. E a terceira lei de Newton, ou chamada ação e reação. Ação e reação agora vai falar de corpos interagindo. Então, não mais um corpo sozinho, mas como dois corpos interagem entre si, ou seja, como as forças são trocadas. E ele vai falar o seguinte: vamos desenhar dois bloquinhos aqui, porque físicos adoram bloquinhos. E vamos supor que esse bloquinho aqui estava em movimento na direção da esquerda para a direita e ele atingiu esse bloquinho. Então vai ter uma força no bloquinho da direita, apontando para a direita. Mas ele vai falar o seguinte: se você causa uma força em um objeto, esse objeto vai fazer uma força contrária com a mesma intensidade. E isso, a primeira força a gente vai chamar de ação e a segunda de reação. Então, o que essa lei está falando é que a força de ação tem uma intensidade igual à força de reação. Mas perceba, elas estão em corpos diferentes, então isso daqui não impede o movimento. Se elas estivessem no mesmo corpo, você teria que sempre a somatória das forças ia ser zero e nunca nenhum corpo ia entrar em movimento. Como elas estão em corpos diferentes, tudo bem, não tem nenhum problema aqui, né? E essas três leis aqui regem basicamente a mecânica newtoniana. A mecânica clássica pode ser completamente descrita por esses três conceitos. Então ele vai falar aqui que força é algo que gera a cinética de um movimento, que existe uma coisa chamada massa que tenta que é uma certa resistência ao movimento quando você aplica forças, e que se você vai aplicar uma força num corpo, o corpo também vai aplicar forças em você. Esses são os conceitos. São bem simples, são, mas eles regem quase tudo que a gente conhece no dia a dia nas interações entre corpos. E isso daqui é muito interessante porque
a gente pode começar a misturar as partes de dinâmica e de cinética. Então vamos lá. Eu vou partir aqui da segunda lei de Newton, que define força e massa, né? E beleza, aqui é uma coisa da dinâmica, que é a força, que está relacionando com alguma coisa aqui da cinética, que é a aceleração. Vamos pensar num caso simples, que é aquele caso que a gente estava vendo anteriormente do movimento uniformemente variado. Eu vou fazer uma dedução aqui que a que eu vou fazer aqui só vale para o movimento uniformemente variado, mas existe uma forma mais geral e no final o resultado que eu vou deduzir aqui vale para qualquer tipo de movimento, tá? Então, lá do movimento uniformemente variado, a gente tem a equação de Torricelli. Lembra que eu falei para vocês guardarem? Que é V0 ao quadrado, não, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação da cinética aqui e jogar aqui para ver o que sai. Beleza? Então, primeiro a gente tem que isolar o A. Vamos jogar o V0 para cá. Então, V menos V0 ao quadrado igual a 2A delta S, que implica que A é V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 delta S. Beleza, vamos substituir agora a aceleração aqui no princípio fundamental da dinâmica. Então a gente vai ter força é igual a massa vezes V0 sobre 2 delta S. E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem velocidades, uma força aqui que é constante, porque se a aceleração é constante, a força também é constante. A gente está falando que massa é uma característica do corpo. Então, o que eu estou falando? Que uma força aplicada durante um deslocamento produz velocidade, produz movimento, né? Uma forma melhor de escrever isso aqui, então, é jogar o deslocamento para o outro lado, para a esquerda. Eu vou ter força vezes o deslocamento, a variação de espaço, e eu vou distribuir isso daqui. Então, é m sobre 2 v0. Vamos abrir isso aqui. É mv quadrado sobre 2 menos mv0 quadrado sobre 2. Olha que interessante, de novo aquilo que eu estava falando. Uma força aplicada durante um certo deslocamento produziu uma variação de velocidade aqui, que está sendo caracterizada por V0 e V. Vamos limpar a tela aqui para a gente conseguir um pouco de espaço e escrever o que a gente tem. Então o que acontece? Isso daqui, força aplicada durante um percurso, eu vou chamar de trabalho, que é representado pela letra W de work. Isso daqui mais em textos universitários, né? O W, work em inglês, é trabalho. E nos livros de ensino médio, normalmente se usa a letra grega tal. Mas é a mesma coisa, trabalho, tá? E esses termos que dependem da velocidade são chamados de energia cinética. Nos livros do ensino médio costuma chamar de EC. E nos livros de ensino superior a gente costuma chamar da letra grega K de kinetic energy. Aqui a gente pode chamar isso de energia cinética inicial, colocando um índicezinho aqui. Ou nos livros universitários a gente costuma chamar de K0. Lembra que o índice 0 é o índice para falar de coisas iniciais. Então, força aplicada sobre um certo deslocamento gera movimento. Mas que tipo de movimento? A gente pode reescrever isso aqui. Ou seja, trabalho é a variação da energia cinética.
Vamos escrever aqui na outra anotação também, para quem gosta dessa outra anotação. Isso daqui é a mesma coisa, tá? São equivalentes, é só anotação. Mas isso aqui acaba sendo mais a definição física de trabalho. Trabalho é a energia que você dá para um sistema para gerar movimento. Olha que interessante, isso daqui a gente acaba chamando esse resultado aqui de teorema da energia cinética. Mas se você pensar de forma física, eu acho até que essa equação aqui faz mais sentido do que essa. Você falar que trabalho é força aplicada durante um percurso, ok. Mas de forma mais física, trabalho é quanta energia você está dando para o sistema para alterar a velocidade dele. E aí você tem que lembrar que a variação de velocidade não vai ser algo linear. Você não pode dar um tanto de energia e achar que isso daí vai se converter de forma completamente linear. Não vai ser. Perceba aqui que a gente tem os quadrados. Mas é isso. E isso daqui é muito cobrado em vestibular, nas FUVESTs da vida, nas convestes. E às vezes o pessoal não consegue acertar, fica um pouco assustado com os nomes, né? Ah, teorema da energia cinética, trabalho, o que é isso? Não lembro. Mas se você lembrar, tentar entender direito o que está sendo dito do ponto de vista físico, faz muito sentido. E aí você nem precisa pensar nesse nome pomposo aqui, teorema da energia cinética. É só a definição. Isso daqui te consegue resolver muitos problemas. Isso daqui dá. Perceba que aqui a gente não tem mais a aceleração, né? Então a gente está traduzindo diretamente a ação da força em um certo espaço em velocidades ou em energias. Então isso daqui facilita muito vários tipos de problemas que envolvem misturar cinética com dinâmica. Um outro conceito que aparece bastante nessa parte, que é quando a gente começa a falar de energia, vou escrever até de vermelho aqui porque isso daqui é importante. A lei da conservação de energia. Isso daqui não tem como eu deduzir matematicamente, porque isso daqui é uma lei. Isso daqui é algo que a natureza segue. E eu diria que isso daqui é um dos principais pilares da física. Se a energia não se conservar, tem algo muito errado no seu experimento, você fez algo errado. É basicamente toda a física que a gente conhece é de certa forma derivada desse conceito aqui. Claro que exige bastante ferramental matemático e uma certa bagagem, né, de tanto matemática quanto física, mas a gente consegue tirar tudo de conservação de energia. Tudo, 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 tudo. Isso daqui é um conceito muito importante. O que ele vai te dizer? Ele vai te dizer que num sistema fechado, um sistema isolado, a variação de energia é zero. O que isso quer dizer? Que você tem aqui agora uma grandeza que chama energia total. Não é só a energia cinética que a gente estava falando anteriormente, tem mais coisa, mas calma lá. Que energia total do sistema, essa grandeza, é conservada quando o sistema está isolado. O que quer dizer que o sistema está isolado? O sistema está isolado quando ele não tem contato com outros corpos fora do sistema, de forma que esses outros corpos roubem energia, ou seja, movimento, do seu sistema. Quando você tem esse contato, a gente vai falar que existem forças dissipativas, forças que roubam energia do seu sistema. Caso contrário, caso o sistema seja completamente isolado, você não vai ter forças dissipativas e a energia se conserva. Como que a gente vai definir energia? Energia vai ser aquela energia cinética que a gente já definiu anteriormente, mais uma coisa que a gente vai chamar de energia potencial. Energia potencial
é a energia que é trazida por algumas forças que a gente vai chamar de forças conservativas, que podem gerar movimento. Então, por exemplo, se você tá perto da Terra, ah, você está interagindo com a Terra através da interação gravitacional, mas você não está em contato com a Terra, né? E você não precisa estar em contato com a Terra, né? Você pode estar, sei lá, pulando de um penhasco ou algo desse tipo, e você está sendo atraído pela Terra. O que faz isso acontecer, pelo menos na visão clássica, né? É o campo que a massa da Terra gera, a gente chama de campo gravitacional, e manda informação que tem um corpo com massa, e aí você vai ser atraído, porque massa sempre atrai massa. Essa energia que o campo está dando para você vai ser traduzida para a gente como uma energia potencial. A mesma coisa se você tiver duas cargas elétricas ali, aí vai depender se as cargas são positivas ou negativas, ou seja, se você tem cargas iguais ou cargas diferentes, para saber se vai ser atração ou repulsão. Mas a ideia é que você está dando energia através de alguma maneira e ela pode ser transformada completamente em energia cinética. Ou seja, é uma conversão 100%, é uma conversão não dissipativa. Legal? No ensino médio, a gente estuda principalmente três tipos de forças conservativas. Que são a força gravitacional, a força elétrica e a força de molas, né? Que vem da lei de Hooke, para quem já viu, né? Eu não vou entrar em detalhes, vamos falar só um pouquinho de energia gravitacional. Esses outros dois aqui precisaria de mais tempo. Mas quando você entende o conceito geral, é só mudar o formato desse U, como esse U entra na fórmula total, né? Mas vamos lá. Para o caso da energia gravitacional, a gente tem que o U, a energia potencial, é a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Esse H aqui é altura, vem do inglês de height. Altura a partir da onde? Da onde você quiser. Mudança de referencial não pode alterar as leis das físicas. O importante é você usar sempre o mesmo referencial, né? Ou seja, você tem que ser. Esqueci a palavra. Bom, você tem que fazer sentido, né? Usar sempre o mesmo referencial. E aí, ó, olha que coisa interessante. Isso daqui está falando que a energia potencial gravitacional é diretamente relacionada com a altura que você está em relação à Terra. Então vamos pensar no seguinte: se você está caindo, você pulou de um precipício, você está diminuindo a energia potencial gravitacional. Ou seja, essa energia que está caindo. Mas o E tem que se manter constante por causa da lei da conservação de energia. Então, sempre que você diminui a energia potencial, está na verdade dando energia cinética. Ou seja, quanto mais próximo do chão, quando você estiver em queda livre, maior a sua velocidade. Qual é essa velocidade? Bom, você precisa fazer o cálculo aqui, depende de quanta energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. Agora vamos pensar no caso contrário. Vamos pensar que você está jogando uma pedrinha pro alto. Deixa eu apagar tudo aqui porque ficou feio. Está jogando uma pedrinha pro alto. Quando você joga uma pedrinha pro alto, você deu um impulso. Ou seja, a partir do instante que ela deixou sua mão, ela tem uma velocidade, porque você deu um empurrão, né? Então ela ganhou velocidade. E ela tem uma certa energia cinética. Conforme a altura vai aumentando,
a energia potencial gravitacional aumenta também. Consequentemente, a energia cinética está diminuindo, ou seja, a velocidade da sua pedrinha está diminuindo. O que isso quer dizer? É que você está usando energia cinética que você deu ao jogar a pedra para tentar escapar da atração gravitacional da Terra. Ou seja, isso custa energia. Mas você não deu energia infinita para sua pedra. Vai chegar um instante, a menos que você dê uma energia muito grande, o suficiente para ela sair da órbita da Terra, que você não vai ter energia nenhuma. Ou seja, isso aqui vai ser zero e toda a energia vai ser energia potencial. Mas se você não tem mais nenhuma energia para dar para sua pedra, ela não pode subir mais, porque você estaria violando conservação de energia. Ou seja, você tem uma coisa com velocidade zero e agora ela está sendo atraída pela Terra. Ou seja, ela vai começar a cair. Se ela começa a cair, você começa a perder energia potencial gravitacional e ganhar energia cinética. Então, basicamente, isso daqui é o movimento de uma pedra, né? Então, se você pegar aqui, se você tiver velocidade e tempo, o que vai acontecer? Não, melhor espaço e tempo. A pedra sobe, 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 sobe. Aqui ela perdeu toda a energia, então aqui é o pico. Ou seja, como calcular o ponto mais alto de uma trajetória? Quando você transformou toda a energia cinética em potencial. E depois ela vai cair até o ponto onde você jogou ela. Ou de repente até mais baixo, só que aí ela vai ganhar mais velocidade ainda. Existe essa possibilidade, né? Mas ela nunca pode passar desse ponto aqui. Então, uma maneira, por exemplo, de aplicar esse resultado aqui em alguma coisa bastante prática é saber quanta velocidade você tem que dar para uma partícula atingir uma certa altura. E aí você faz a ligação, né? Se energia cinética inicial é igual a energia cinética final, então ou K, né? Aqui eu mudei para notação do ensino médio de novo, né? Você tem que primeiro vamos considerar que a sua mão é um ponto zero. Você está medindo a altura sempre em relação à sua mão. Então aqui você só tem energia cinética. Então aqui vai ser mv zero ao quadrado sobre 2. E o ponto máximo é o ponto onde você não tem mais nenhuma energia cinética, você só tem energia potencial gravitacional. Certo? Aí a gente consegue facilmente chegar na altura máxima. 2g sobre v0. Opa, desculpa aqui, não vai caber. Deixa eu escrever mais bonitinho. H é igual a caramba. Nossa, eu tô um pouquinho lerdo, desculpa, tá de noite aqui, eu já tô ficando com sono. 2 vai pra cá, então fica 2g sobre v0 ao quadrado. Ou, se você quer saber qual que é a velocidade que você precisa dar para chegar em uma certa altura, você isola o v0. E aqui é outra... Não sei porque vocês decoram todas as fórmulas, porque tudo isso daqui é a mesma fórmula, rearranjando os termos. Você vai ter... Bom, esse quadrado vai virar uma raiz e 2gh. Então, você percebe assim, pensando fisicamente, você não precisa decorar tantas fórmulas, sabe? Você vai acabando fazendo o que é necessário a partir dos conceitos, que eu acho mais prático e também te faz pensar de forma mais crítica, porque decorar fórmula às vezes não faz muito sentido, você perde a noção das coisas que você está fazendo. E para que serve a física se não para prever coisas no universo real, né? Coisas que funcionam.
A gente precisa entender bem os conceitos, né? Principalmente se você for trabalhar em alguma área de exatas, a gente quiser calcular, sei lá, as forças para equilibrar uma ponte, você precisa entender muito bem esses conceitos. Eu espero que você não esteja decorando fórmulas. Então é isso. Vamos fazer um pequeno resumo do que eu falei hoje, né? O resumo do resumo. Então a gente falou primeiro de movimento uniforme. Lá a gente tem a equação do horária do espaço. Isso daqui é tudo que você tem que saber. Legal. Aí depois a gente olhou o movimento uniformemente variado. E aqui a gente tem duas equações, né? A primeira é a equação horária da velocidade, que é muito análoga a essa daqui, só que para velocidade. A equação horária dos espaços, que sai lá daquela área do trapéziozinho, quando você faz o gráfico de velocidade por tempo. E se você juntar essas duas, você acaba... Nossa, isso ficou feio. Parece que é uma continuação aqui dessa chave. Você ganha uma equação que é a equação de Torricelli. Isso aqui é tudo para você saber de movimento uniforme. Aí é interpretar os enunciados e as situações que a gente vive, né? Então a gente falou um pouco de mecânica newtoniana, né? Dinâmica newtoniana. Aí a gente tem a primeira lei, que é a inércia. Que, como eu falei, fala que força nula implica em aceleração nula. Segunda lei, que é o princípio fundamental de dinâmica, que vai dizer que a força é igual a massa vezes aceleração, define força. Define massa. E a terceira lei, ação e reação, que a intensidade de uma força de ação aplicada num corpo é igual à força que esse corpo vai aplicar em você, que a gente chama de reação, só que com sentido oposto. Nossa, eu escrevi tudo de vermelho, né? Tudo bem. Aí a gente falou um pouco de energia cinética. E aqui, basicamente, a gente está falando que a variação da energia cinética é o trabalho. Aí, com isso, a gente precisa definir que o trabalho é força aplicada em uma certa distância, ou um ΔS aqui, né? A gente pode mudar a anotação, né? Escrever com a anotação que eu tinha feito. Fica mais claro. E que... Não, desculpa. Que é o trabalho, né? O trabalho é a força aplicada sobre um certo deslocamento. E para isso dar certo, a gente tem que definir a energia cinética como meio de mv ao quadrado. E a lei de conservação da energia mecânica. Que fala que a energia sempre se conserva, ou seja, ΔE é igual a zero, onde E é energia cinética mais energia potencial. Isso daqui é praticamente tudo que vocês precisam saber de mecânica. Depois disso vem um pouco da parte de ondas, conservação de momento ou de quantidade de movimento, que é muito importante, mas se vocês forem analisar fundamente, ação e reação é
conservação de momento, e conservação de momento é ação e reação, são consequências, são visões diferentes da mesma coisa, mas é importante vocês estudarem um pouco isso também. Ah, e eu acho que. E molas, né? Que a gente não falou de molas, mas basicamente, sei lá, a metade da mecânica, muita coisa que a gente vê no dia a dia, é baseada nesses conceitos que são muito, muito simples. E vocês não precisam decorar tantas fórmulas. Entendendo os conceitos, metade dessas fórmulas são conceitos escritos de maneira matemática. Então, quem sabe ter essa visão mais do que para que serve as coisas e não decorar as fórmulas ajude você a entender melhor a física. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. Ah, deixa eu voltar aqui para minha câmera grande para me despedir de vocês. Obrigado a quem conseguiu aguentar aí quase uma hora minha falando e falando sobre mecânica. Espero que tenha sido de algum proveito. Obrigado e até a próxima. Fui.